Olá, todo mundo. Ah, vou começar agora aqui a apresentação sobre a Universidade da Califórnia. Universidade da Califórnia, Berkeley, especificamente. Também conhecida por muitos como UC Berkeley. Queria começar só fazendo um disclaimer que Berkeley também é conhecida como Cal. Cal, na verdade, é o jeito que a gente descreve todos os esportes de Berkeley. Então, basicamente, todos os times de Berkeley, seja de futebol americano, de vôlei, de natação, o que seja, eles seguem essa sigla, eles seguem Cal e não o UC Berkeley. Eu vou explicar um pouquinho mais de porquê daqui a pouco. Antes de começar, queria falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Arthur Weiss. Eu faço uma dupla graduação aqui em Economia e Teatro. Hoje em dia eu sou um orientador do departamento de teatro, é o que a gente chama aqui de peer advisor, e também faço parte de uma pesquisa de um grupo de pesquisa de economia aqui em Berkeley, que eu também vou falar um pouco mais no final. Então, primeiramente, aonde eu tô? Eu agora tô aqui, basicamente não é essa vista maravilhosa onde eu estou agora, mas eu tô na Califórnia, onde fica a Universidade de Berkeley. Na minha opinião, o estado mais bonito desse país, um estado de assim, praias e vistas maravilhosas, céu azul durante a maior parte do ano, um lugar muito bonito. Mais especificamente, eu estou no norte da Califórnia, na Baía de São Francisco, também conhecida como Bay Area. Basicamente, para quem já veio aqui para São Francisco, São Francisco fica nessa ponta da Bahia, logo na entrada dela, e a gente tem, atravessando a ponte que está ali com o número 80, Oakland. Essa não é a ponte da Golden Gate, essa é uma outra ponte chamada Bay Bridge. A ponte da Golden Gate é a ponte que está logo acima de São Francisco. Então você cruza no sentido leste, aí você tem Oakland, e logo acima você tem Berkeley. Berkeley é uma cidade na parte leste dessa baía. E a Universidade da Califórnia fica logo ali. A Universidade da Califórnia, na verdade, é uma universidade urbana. Diferente de outros lugares, de outras universidades que ficam numa cidade, basicamente, que só existe a universidade, ou ficam isoladas, longe de tudo, como, por exemplo, Stanford, que fica perto aqui da gente. Berkeley, não. Berkeley é uma universidade totalmente num ambiente urbano. Então, basicamente, eu contornei aqui o campus principal de Berkeley. Mas se você olha todas essas partes em cinza, todas essas pequenas prédios e coisas do tipo, todos eles também fazem parte da Universidade de Berkeley. Isso porque a universidade tem um limite, de certa forma, pelo tempo que ela foi construída, do território que ela ocupa, e logo depois, atravessando a rua do campus, você tem a cidade. Então, a partir dali, você tem prédios ao redor da universidade. Os próprios dormes ficam nessa parte da cidade, não ficam atrelados ao campus. Então, basicamente, isso é onde fica a Universidade da Califórnia, de Berkeley. Agora, o que é Berkeley? Então, Berkeley, primeiramente, é a melhor universidade pública do mundo. A gente gosta de falar isso e se orgulha disso. Basicamente, se você olha o ranking mundial de universidades, Berkeley ainda hoje é a melhor universidade pública do mundo. Se você olha as universidades públicas dos Estados Unidos, o que é muito estranho, porque no ranking mundial a gente está acima, mas a Universidade da Califórnia de Los Angeles, UCLA, fica um pouco acima da Universidade de Berkeley. Então existe uma disputa de falar em qual das duas é a melhor. Honestamente, as duas são universidades maravilhosas e Berkeley, na minha opinião, ainda continua sendo, pelo acesso aos professores que tem e coisas do tipo, uma universidade num patamar um pouco acima da Universidade de Los Angeles. A gente também tem mais de 350 programas de graduação. Esses foram construídos foram sendo construídos aos poucos. Os primeiros programas que a gente teve lá atrás eram de filosofia e coisas do tipo, como começaram as universidades, mas hoje a gente já tem centenas de programas dos mais diversos tópicos, que eu vou entrar mais um pouco especificamente daqui a pouco. A gente também é uma universidade muito forte em relação a esportes. A gente tem... no ano de 2016, quando teve as Olimpíadas, a gente teria chego, se fosse só Berkeley, em sexto lugar no quadro de medalhas,
de todos os países. Então, basicamente, se Berkeley fosse um país, a gente estaria em sexto lugar. A gente tem 117 medalhas de ouro, 51 medalhas de prata e 39 medalhas de bronze nas Olimpíadas, na história das Olimpíadas. A gente também tem muitos Nobéis, a gente tem 31 Nobéis, mais especificamente 28 deles foram dados enquanto os professores ensinavam em Berkeley, então muitos deles foram também de pessoas que foram para outras universidades e ganharam o Nobel lá, então esse 31 também é um número que é divulgado, claramente, porque é o número mais alto, mas 28 é o número de Nobéis ganhos por Berkeley realmente, e desses 28 a gente ainda tem 9 deles que dão aula hoje em Berkeley, o que mostra bastante esse nível de excelência que a universidade tem. A gente também tem 4 Pulitzer Prizes, que é basicamente prêmios para literatura e jornalismo. A gente tem 4 deles, e a gente também, só em Berkeley, tem 13 milhões de livros. Mas se você juntar também toda a Universidade da Califórnia como um todo, ou seja, juntando todos os campos da Universidade da Califórnia, a Universidade da Califórnia como um todo tem a maior biblioteca dos Estados Unidos, só atrás da Biblioteca do Congresso, que é obrigatoriamente a maior, porque tem que ter uma cópia de todos os livros publicados em inglês no mundo. Então, realmente, a Universidade do Congresso é uma outra história, mas a Universidade de Berkeley tem a segunda maior. Isso significa que quando você entra em Berkeley, quando você recebe o seu login para entrar no sistema da biblioteca, você tem acesso a todos esses livros. Basicamente, você tem que entrar lá e falar, eu quero esse livro aqui que está, sei lá, na Universidade de San Diego, na Universidade da Califórnia de San Diego, eles enviam para você e você consegue receber o livro. Então, você tem acesso a uma quantidade de informação, assim, absurda. Além disso, a gente tem algumas tradições grandes. No sistema de esportes, a gente tem uma grande rivalidade com Stanford, que está aqui na Bay Area junto com a gente. O que é sempre muito interessante. Para quem gosta de futebol americano, tem uma enfática jogada chamada The Big Play, que é muito... A grande jogada, basicamente, seria o nome, que é muito famosa, está no YouTube para qualquer um olhar, e que mostra bastante o quão grande é essa rivalidade. As cores de Berkeley também é muito interessante olhar que o Berkeley, na verdade, não começou como Berkeley. A Universidade da Califórnia se estabeleceu em Berkeley. Então, o primeiro campus da Universidade da Califórnia foi em Berkeley, tanto que Berkeley, na época, não era chamada Berkeley, era simplesmente chamada Universidade da Califórnia. E por isso também que os times são chamados só de Cal, porque é só Califórnia. A gente era o time da Califórnia. Não tinha por que distinguir entre os campos. Hoje em dia já se tem se distingue, mas todos os outros campos seguem a nomenclatura completa. Então, por exemplo, UCLA, os times de UCLA são UCLA. Aqui não. Aqui a gente mantém Cal por ser a primeira universidade de todos esses campos. As cores, o dourado da universidade vem da corrida pelo ouro, que estabeleceu a Califórnia como estado, e o azul vem do céu azul, dos mares e de tudo, que estabeleceu a universidade como ela é. A gente também é chamado de Golden Bears. Esse é o nome não do mascote, mas das pessoas que estudam e passaram pela universidade. De novo, Golden, porque é dourado da Califórnia, e Bears, porque urso é o símbolo da Califórnia como um todo, é o símbolo do estado. E aí, eu queria entrar um pouco, além de toda essa parte de números, de fatos interessantes, um pouco mais o que é essa excelência de Berkeley. Por que Berkeley é tão excelente no que ela faz, que é formar acadêmicos simplesmente sensacionais. Primeiro, o histórico. Eu acho que a gente tem um histórico de grandes descobertas, então um que eu sempre gosto de mencionar é que, para todo mundo estar conversando aqui agora, principalmente durante a pandemia, todos nós estamos acessando por um computador ou por um celular, e todos esses celulares e computadores têm um processador. E todos esses processadores têm um transistor, que é basicamente uma peça que define qual vai ser o código
para uma certa programação, ou seja, 0, 1, basicamente a micropeça do seu computador. Essa micropeça foi inventada em Berkeley. Antes disso, só conseguiam se existir os grandes, gigantes computadores que usavam válvulas para fazer o mesmo processo. Então, literalmente, sem Berkeley, sem essa universidade, a gente não poderia estar falando agora, a gente não poderia estar passando por esse processo de pandemia com esse nível de contato, porque Berkeley foi o que possibilitou o computador pessoal que todo mundo tem hoje nas suas casas, basicamente. Além disso, Berkeley descobriu vários elementos químicos, foi a universidade que estabeleceu um método para descobrir elementos químicos não orgânicos, principalmente os que a gente vê na tabela periódica, lá embaixo na tabela periódica. Berkeley foi uma das primeiras universidades a desenvolver vacinas, foi a que desenvolveu a primeira vacina da gripe. Berkeley também foi a universidade que estabeleceu a terapia por anticorpos, então o tratamento mais avançado hoje em dia em relação ao Covid-19 é usar anticorpos de pessoas que já foram infectadas em pessoas que estão infectadas no momento e passando por um momento difícil. E essa tecnologia e esse processo foi inventado aqui também em Berkeley. E mais recentemente, a Berkeley também foi a que descobriu a tecnologia CRISPR, que é basicamente a tecnologia de cortar DNA. Ou seja, no mundo das ciências, Berkeley é fundamental para a consolidação das ciências naturais, ciências físicas em geral. Então, a gente está aqui na área do Vale do Silício, num ambiente muito de inovação, e Berkeley carrega esse movimento junto com Stanford, eu diria. Tem que fazer também esse caveat que, tipo, Stanford também está aqui, também ajuda nisso, é uma grande universidade. Berkeley, as duas juntas, têm esse senso de inovação que é muito especial. Isso não no sentido somente de ciências. Eu acho que Berkeley é muito importante no mundo das ciências sociais. Aqui foi onde foi estabelecido e começou a se expandir o movimento de free speech, de discurso livre nos Estados Unidos. Durante o movimento pelos direitos civis americanos, Berkeley também teve um momento de protagonismo. Martin Luther King falou em Berkeley lá atrás. E Berkeley é, até hoje, uma das grandes locais para se estudar filosofia, sociologia, línguas, o mundo das humanidades. Berkeley é uma das universidades mais fortes dos Estados Unidos, sem dúvida, principalmente na costa oeste. E aí eu queria falar um pouco de que Berkeley também é uma universidade pública. Então ela consegue fazer tudo isso, mas sendo uma universidade gigante. Berkeley é uma universidade com mais de 31 mil alunos em 2019, esses dados, e mais de 11 mil alunos de pós-graduação. Então 31 mil alunos de graduação e mais de 11 mil de pós-graduação. É uma universidade muito grande, é uma universidade que você anda pelo campus e você não conhece as pessoas que estão nela. Então não é aquele sentimento de universidade pequena em que você vai conhecer todo mundo, que todo mundo se cumprimenta durante o campus. Obviamente você vai reconhecer seus amigos, mas você não vai conhecer nem de perto todo mundo da universidade, não é humanamente possível. Isso gera alguns desafios também, que eu vou entrar mais profundamente quando eu começar a falar da minha experiência. Então eu queria falar um pouco agora que Berkeley também é dividida entre universidades, é como se fosse departamentos. Da mesma forma que a USP, por exemplo, tem a FEA, tem a Poli, tem diversas universidades, Berkeley também tem. E Berkeley é dividida entre essas 6 universidades. O que é importante saber é que diferentes realidades e diferentes universidades geram diferentes experiências também. Então, entrando um pouco mais a fundo no que eu acabei de falar, por ser uma universidade muito grande, você tem um desafio de que não vai ter alguém correndo atrás de você, perguntando como você está, vendo se você está indo bem, se você está indo mal. Isso não existe. Não existe
esse nível de intimidade. O que existe é você correr atrás desses recursos. Eu acho que para estar numa universidade pública, em geral nos Estados Unidos, e para especificamente estar em Berkeley, é importante saber que você precisa ser proativo. Então, você precisa correr atrás de um orientador para ele conseguir te ajudar se você está tendo dificuldade e coisas do tipo. E isso também muda de universidade para universidade. Então, eu pessoalmente vou começar falando da College of Letters and Science, que é a universidade das humanidades. E, e essa universidade, mais especificamente, é a maior de todas dessas 6. E dependendo do curso que você tá, você consegue ter um acompanhamento mais próximo se você quiser. Então, se você for proativo, por exemplo, no departamento de teatro, que é o departamento que eu tenho mais experiência, você consegue entrar em contato com o orientador, que vai conseguir estar em contato com você, ou, por exemplo, estar em contato com as pessoas que fazem aquele curso. Ele sempre vai estar mandando mensagem, sempre falando, esse é o horário que eu tenho disponível para todas as pessoas que estão naquele curso. Então, depende muito do curso em que você está. Agora, ao mesmo tempo, eu estou no curso de economia. E o curso de economia é um curso muito maior. É o maior curso da universidade. E esse curso de economia, por exemplo, já é um curso que tem muito menos suporte. Para você conseguir um horário, normalmente para conversar com o orientador, você tem que esperar no mínimo 2 semanas. Então, existe essa correlação de quanto maior o curso que você está fazendo, menos ajuda você tem. Isso também impacta no tamanho das aulas, que eu acho que é uma coisa que muita gente pesquisa. Realmente, por ser uma universidade pública, as grandes aulas, então, por exemplo, a aula de cálculo, eu tinha com 600 pessoas. Agora, as aulas de, especificamente, economia, não, de teatro especificamente, eu já tinha com 20 pessoas. Ou seja, isso depende muito do curso que você está fazendo. Eu acho muito. A gente às vezes olha, eu lembro de olhar quando estava nas universidades, faculty ratio, ou seja, a razão de quantos professores você tem para quantos alunos. E isso muitas vezes pode acabar sendo te confundindo e não te dando informação total. Então, acho que vale a pena dar uma dica de que vale a pena pesquisar especificamente o que você quer em Berkeley para conseguir entender qual é a situação em Berkeley. E aí, basicamente, essas são as 6 universidades, cada uma delas tem os seus majors, basicamente. Então, por exemplo, College of Natural Resources são as Berkeley Vassar, é onde você vai ir se você quer fazer biologia, se você quer fazer coisas em relação a environmental science, que é ciências ambientais e coisas do tipo. College of Letters and Sciences é essa universidade de humanidades. Aí você tem Berkeley Engineering, que é uma universidade mais para engenharia, então todos os cursos de engenharia, também alguns cursos de ciência da computação vão estar em engineering. E você também, Environmental Design vai ser as universidades de arquitetura, de urbanismo, College of Chemistry, porque Berkeley é muito pioneira nesse mundo de química, tem uma universidade basicamente só para química. E você também tem Berkeley Haas, que é a Universidade de Business. E a Universidade de Business ela funciona um pouco diferente, eu vou falar previamente. Se alguém quiser mais informação, você pode entrar em contato comigo depois. Mas basicamente você não entra direto na faculdade de Business, na faculdade de administração, basicamente. Você entra primeiro em alguma outra das outras universidades, e aí depois do seu segundo ano você aplica de novo para entrar nessa universidade de administração e de business. E para entrar nessa universidade você tem que ter, você tem uma chance ou não de entrar, é mais ou menos 40% de chance de entrar. Ou seja, você tem que fazer todo um processo de aplicação de novo dentro da universidade para entrar nessa unidade de administração. Agora eu já falei bastante sobre a universidade. Eu vou passar um vídeo para vocês rapidinho de 2 minutos que dá um pouco mais de senso do que é isso. Eu vou tentar colocar legenda em português. É uma legenda que vai ser traduzida automaticamente, então não é muito boa, já aviso. Mas depois também no final, se vocês tiverem alguma pergunta em relação ao vídeo, eu posso responder.
What happens here isn't magic. It just feels that way, because there is no telling what will occur when people, unsatisfied with the way things are, have the courage to imagine a better way and the freedom to turn what could be into what will. That takes bold thinking, disruptive ideas, and an amazing array of perspectives, people, and intellectual pursuits. But it's hard to capture something that won't stand still. That's Berkeley. Berkeley. Built by the people, for the people. Founded and forever inspired by those who had an unstoppable drive to build a new state on the Western Edge. We embraced the radical idea of a public university and never looked back. Hundreds of thousands of lives changed for people who then go out and change the lives of millions more in our state, our nation, and the world. That's Berkeley. Taking on today's biggest challenges. A revolutionary treatment for malaria? Check. Unlocking the secrets of the universe? Been there. Preserving Mark Twain for prosperity? Done that. We are always one step ahead. And sometimes that step is too big for words alone to describe. We express. We interpret. We reach further. We celebrate. And we are celebrated for our long tradition of untraditional excellence. Driven by a deep desire to do better, to do good. That's Berkeley. Life-shaping, world-changing, future-building. Berkeley. 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 Então agora vamos falar por que Berkeley. Por que eu vim para cá? Eu acabei chegando aqui, eu apliquei para muitas universidades, apliquei para 13 universidades, passei em 8 delas, se eu não me engano, e eu decidi visitar algumas universidades, visitei a Universidade da Califórnia em San Diego, visitei aqui, visitei Georgetown, mas quando eu cheguei em Berkeley, quando a primeira vez que eu visitei, e eu fui numa aula de economia, eu senti um nível de excelência, que é isso que eu falei muito até agora, que foi, assim, de outro nível. Assim. Eu tive uma aula com um casal chamado David Romer e Christina Romer, quando eu visitei aqui em abril ainda do meu ano de aceitações, e eu fiquei, assim, de boca aberta de quanto essas pessoas sabiam e quão bons professores eles eram. Eu também tive essa mesma experiência no departamento de teatro, que era outro departamento que eu tinha muito interesse, e eu acabei decidindo vir para cá. Meu pai também já tinha vindo para cá, ele foi a pessoa que me convenceu a aplicar para cá, eu nem ia aplicar para cá no final, mas ele me convenceu, e eu decidi vir porque essa universidade é realmente muito boa nesse sentido, tem um nível de excelência muito especial. E eu vim para os Estados Unidos para começo de conversa também porque eu queria esse dupla graduação. Eu queria economia e teatro desde quando eu estava no ensino médio no Brasil. Então eu acho que essa possibilidade de fazer diversas coisas ao mesmo tempo era uma coisa que me atraía muito. Então agora eu vou começar a falar um pouco da minha experiência aqui. Como é que tá em Berkeley. Então, primeiro, eu queria mostrar essa foto, que é uma foto que eu gosto muito, que também é a foto que está aqui atrás de mim, que é uma foto do pôr do sol dessa... que é lindo ver, na minha opinião, essa universidade que tem uma vista maravilhosa da Baía de São Francisco. Eu cheguei aqui sozinho. Essa foi a primeira foto que eu tirei quando eu cheguei aqui. Eu entrei no avião sozinho, vim pra cá, e quando eu cheguei, eu não sabia onde eu estava, não sabia muito da universidade, tinha vindo aqui uma vez na minha vida, e fui me achar. Então, eu fiz um check-in com as minhas malas,
peguei a chave do meu quarto e entrei. Então, é isso que eu me deparo. O primeiro dia que eu cheguei aqui, esse é meu dorme. Então, basicamente, eu descobri que nesse espaço muito pequeno, porque os dorms aqui em Berkeley realmente são muito pequenos, era o espaço que eu ia viver. Então, tinha basicamente isso, eram 3 camas, 3 escrivaninhas, alguns armários, e era esse espaço. Você também... Eu fiquei meio em choque na época, porque assim, uma das coisas que é bom saber na Califórnia é que housing em geral, tipo, moradia é caro. Morar aqui é muito caro. Então, só esse dorme aqui custou na época, se eu não me engano, 12 mil dólares pelo ano. Ou seja, $1.000 por mês. Pra estar morando numa cama, num quarto com 3 pessoas. Então é muito dinheiro. Assim, é bom saber que é caro. Toda essa história, principalmente em Berkeley. Bolsas aqui também é uma história muito difícil. Eu acho que isso dá para vocês conseguem entrar mais detalhes com os seus orientadores daqui para fora. Mas bolsas aqui em Berkeley é bem difícil de conseguir. A maioria das pessoas, estudantes internacionais, não conseguem por ser uma universidade pública. E basicamente as únicas pessoas que eu conheço que têm bolsa ou tem bolsas terceirizadas, então da Fundação Estudar ou de outros lugares assim, ou tem bolsas que conseguiram de uma forma milagrosa. Então o cara que mora aqui comigo também, que é um outro brasileiro, por exemplo, ele chegou aqui sem bolsa, sabendo que ele ia conseguir pagar um semestre, e aí do nada no meio do semestre ele recebeu um e-mail e conseguiu uma bolsa de um cara que estava tentando achar brasileiros especificamente para conseguir vir para cá. Agora, isso é um caso muito difícil, muito específico, muito difícil. Então, não é algo que eu confiaria. E é isso. E eu acho, então, que foi, além de toda a história de preço, foi muito, voltando para minha história, foi um impacto, assim, vim do nada estar nesse lugar que eu não conhecia, que eu não fazia ideia. O que eu gostei muito logo de começo é que tinha uma vista maravilhosa. Essa era a vista do meu quarto, que eu acordava todos os dias para ver. Então, isso valia muito a pena e valeu todo o dinheiro que eu gastei, basicamente. Essas são algumas outras fotos do dorme. Tem o corredor do dorme, o banheiro, como ele parecia, um banheiro bem simples, com alguns boxes, separado de chuveiros e alguns boxes. Também tinha esse daqui, do lado esquerdo, de baixo, era um balcony, basicamente, uma varanda que a gente tinha, que dava acesso a esse plaza que tem vários dormes. E esse outro, nesse canto direito inferior, era uma sala de estudos para todas as pessoas que estavam aqui. Nesse dorme inteiro, você podia entrar em vários dessas salas em diferentes andares, basicamente. Esse era o meu roommate, a pessoa que morava comigo. Muito interessante, que foi também meu primeiro choque de cultura. Foi muito difícil estar longe de casa. Ele era um cara que não usava desodorante, então teve o desafio aí de cheiro, realmente meu quarto às vezes não era os melhores em relação a cheiro. Eu teve conversas muito difíceis em relação com ele, de como lidar com isso, de como entrar no banheiro e coisas do tipo. E como tomar banho, tipo, por favor, faz esse esforço aí. Então foi conversas muito difíceis e foi o primeiro choque que eu tive de estar longe de casa. Que eu já tinha tido muita experiência de viajar sozinho, de ir para diferentes lugares sozinhos. Mas foi muito difícil estar longe de casa e de estar, principalmente nessa realidade que agora é sua vida. Você basicamente migrou por um tempo indeterminado e agora você tem que lidar com esse dia a dia. O que vai acontecer no próximo tempo não dá para saber. Isso daqui também, eu queria mostrar, que é um vídeo rapidinho, eu vou mostrar só o comecinho dele, que é a primeira apresentação que a gente teve, para mostrar como esse espírito de Berkeley, por ser uma universidade grande e pública, é muito bom. Assim. Tem esse espírito que também foi muito acolhedor, passando por essa dificuldade de estar imigrando e fazendo todo esse esforço.
Então, vocês ouviram aí um pouco, essa banda é basicamente feita de alunos. Então, isso é muito legal, esse sistema esse sentimento grande de pessoas. E eu queria mostrar para vocês um pouco mais disso. Então, aqui nesse canto superior direito, você tem o ano que a gente ganhou o Big Game contra Stanford. A gente ganhou essa rivalidade. E aí esse é o troféu que sempre tem, que é basicamente vai indo entre Berkeley e Stanford, que é o Axe, que eles chamam, que é basicamente um machado. E aí logo do lado dele tem uma foto de um jogo de futebol americano. Essa é a banda fazendo o símbolo de Cal no gramado. E essas outras fotos são basicamente como são os enfeites de Berkeley quando chega no final do ano, na época de Natal, Ano Novo também, de Hanukkah, de todas essas coisas. Berkeley coloca as cores pela universidade inteira e o campus fica lindo. Então, achei legal compartilhar. Essa daqui é uma foto de um protesto em Berkeley. Berkeley continua sendo um lugar muito importante para essa conversa de movimentos sociais, sobre várias coisas, por exemplo, Black Lives Matter, coisas desse tipo. Teve uma conversa muito importante que acontece em Berkeley sobre esse assunto. Então, isso daqui é basicamente uma greve de trabalhadores que aconteceu em Berkeley quando eu estava aqui. As universidades não param, como param no Brasil, mas teve uma greve porque eles queriam salários mais um pouco mais altos, basicamente salários que permitem a sobrevivência na Califórnia, porque é muito caro. Essa daqui é uma foto do lugar que eu mais gosto no campus. E eu queria mostrar esse lugar porque é um lugar muito importante para mim, é um lugar que eu sempre ia quando eu tinha dificuldade. Foi muito difícil vir para cá, navegar essa universidade grande, navegar todos esses cursos, navegar tudo isso foi muito difícil chegando aqui. E então, assim, eu sempre vinha para esse lugar para lembrar onde eu estava quando eu estava me sentindo mal, coisas do tipo. E eu acho que isso é uma coisa importante falar. A gente muitas vezes fala de toda essa parte fácil de migrar, de vir para outro país, mas tem muitas coisas difíceis em relação a desafios culturais, a recriar um campo de amigos. Assim, é um desafio. Obviamente, você tem algumas ajudas. Eu fui muito acolhido no departamento de teatro, criei muitos amigos nas minhas aulas. Tem muitas pessoas que acham isso em Greek life, ou seja, basicamente fraternidades, coisas do tipo. Existe muito isso em Berkeley. Eu, pessoalmente, não corroboro os valores dessas fraternidades, então eu decidi não me juntar, mas tem pessoas que se encontram nesses espaços, tem pessoas que se encontram na Brasa. A gente tem um chapter da Brasa aqui, que está ativo, tem um grupo de brasileiros que dirige ele. Eu também não sou muito, não faço muito parte, porque não são os meus melhores amigos, mas eles existem. Tem muitos brasileiros que dá para trocar ideia, que dá para se juntar, para matar um pouco a saudade do Brasil. E também tem muitas organizações extracurriculares. Berkeley está cheia delas. Muitas organizações de consultoria, principalmente, e muitas organizações de esporte, de teatro, de artes, de muitas coisas. Dá para se achar, assim, nessas coisas que eu sinto que você vai achar sua comunidade, que você vai conseguir criar um grupo de amigos e coisas do tipo. Eu me achei no teatro, principalmente, mas muitas pessoas se encontram em outras coisas. E eu acho que você também se encontra nas aulas. Assim, se você é uma pessoa que gosta de academia, a Universidade de Berkeley é uma universidade para você. Se você é uma pessoa que gosta de estudar, você se encontra nessas aulas difíceis, você vai passar horas estudando, mas é muito interessante você ter aula com essas pessoas que estão sendo pioneiras no campo que você está estudando. E eu também tive uma experiência de trabalhar. Eu acho que é interessante também falar que, como é muito caro, você também tem muita gente que você acha no trabalho. Então, eu comecei a trabalhar no meu primeiro ano lavando prato. Literalmente lavando prato, porque era o que funcionava, era o que me dava mais flexibilidade de horário e que me dava uma grana para poder me sustentar no dia a dia, além do valor que já é a universidade e tudo. Eu precisava de um dinheiro para conseguir, sei lá, sair para comer ou coisas do tipo. E eu comecei a trabalhar desde o começo para conseguir me bancar nesse sentido. Esse é um outro lugar que eu gosto muito da universidade, é em cima de um prédio, é um lugar meio
que não é muito permitido as pessoas entrarem, mas eu consigo entrar porque eu tenho um amigo que trabalha nesse prédio. E você tem essa visão de grande desse outro plaza que tem na universidade. Ali na parte de cima tem a biblioteca de música, do lado aqui direito, superior, você tem a universidade de música também, a universidade realmente. E esse prédio que eu estou é o prédio de arquitetura, que por incrível que pareça é o prédio, na minha opinião, mais feio do campus. Mas vai saber por quê. Outra coisa que eu acho que é legal falar é no lugar que você tá, sabe? Eu tô na Baía de São Francisco, que é um lugar muito especial. Então esse daqui é um dos meus museus favoritos. Esse daqui é basicamente um museu que a gente chama de Legion of Honor Museum. É um museu em si, num parque, assim, no canto de São Francisco, que é um parque que eu gosto muito. Você tem esses campos de golfe em volta. Você também consegue descer para uma praia que tem aqui perto para ver a Ponte de São Francisco. Você também, perto dali, você tem essa vista, que é um dos lugares que eu mais gosto também, que é a vista da Golden Gate, que é essa ponte muito famosa de São Francisco. Um pouco mais no sul da Bahia, você também tem futebol americano, que é uma coisa que eu pessoalmente gosto muito. Então, você tem esse estádio, que é o estádio dos 49ers, que é lindo, na minha opinião, e eu tive a oportunidade de assistir um dos jogos mais intensos dos 49ers nos últimos anos, que foi um jogo entre o 49ers e o Seattle Seahawks. E assim, é muito maravilhoso saber que você está nesse mundo, você tem muitas coisas para fazer. Por estar num ambiente urbano, você também pode sair, fazer coisas, você pode ir dar uma volta, você pode ir em Oakland, num parque, você pode ir para São Francisco. Óbvio que durante a pandemia agora isso se torna muito mais difícil, mas a pandemia logo menos vai acabar e essas coisas voltam e você vai poder ter essa oportunidade de explorar esse ambiente ao redor do campus. E eu queria falar um pouquinho mais do meu segundo ano. Eu acho que meu segundo ano foi um ano de grandes mudanças, foi um ano que eu saí dos dormes. Aqui em Berkeley é muito comum as pessoas acabarem morando fora do campus e em tipo, apartamentos e coisas fora do campus, né, depois do seu primeiro ano. Então eu tive essa mudança de morar com uma pessoa nova, com outro roommate, que era um amigo meu, aqui dos Estados Unidos já, morando fora do campus. Também comecei a namorar uma pessoa daqui, que foi uma coisa muito interessante, vários desafios também em relação cultural e coisa do tipo. E também foi um momento que eu também consegui ver cada vez mais essa excelência de Berkeley. Eu comecei a ter essas aulas mais avançadas com pessoas mais importantes e eu fiquei cada vez mais impressionado com tudo isso. E ao mesmo tempo teve a pandemia. Eu acho que é importante falar que foi um desafio passar pela pandemia. Berkeley foi basicamente totalmente online, a Califórnia fechou mais que muitos outros estados. Então eu tenho tido aulas online por muita parte disso. E acho importante falar que também é parte agora da minha experiência universitária. Eu acho que talvez seja um pouco da de vocês no começo, dependendo de quando vocês entrarem. Então, é uma coisa que a gente vai ter que lidar há muitos anos ainda, a pandemia. E também o que aconteceu no começo da pandemia, que foram os protestos do Black Lives Matter, basicamente vidas negras importam. Eu acho que é importante a gente dizer também o quanto isso é importante e vai gerar um movimento que a gente ainda não sabe os resultados. Em Berkeley existe finalmente um reconhecimento de que muitas vezes Berkeley deixou de lado pessoas de minoridades, mesmo sendo uma universidade tão progressista. Então, Berkeley deixou de lado muitas pessoas negras, que a popularidade negra em Berkeley vinha diminuindo, a popularidade latina muitas vezes é deixada de lado. Então, é importante reconhecer que esse é um desafio para todas as universidades dos Estados Unidos e para Berkeley também. E acho que foi um momento de muito aprendizado no começo da pandemia. E também em relação aos nativos americanos que existem aqui. Então é importante saber que Berkeley está e se aproveita de uma terra que pertencia à tribo Ohlone, que é uma tribo americana, e que a gente usufrui dessa terra que um dia não era nossa e que, na verdade, Berkeley é um ocupante nesse espaço. Eu acho importante reconhecer isso. Esse é meu apartamento, rapidinho, do meu segundo ano.
que é um apartamento também que foi muito pequenininho, mas muito aconchegante. Agora tinha uma sala, tinha uma cozinha minha, aprendi a cozinhar melhor e foi um grande desafio. Esse era o meu roommate na época. E agora o meu terceiro ano. Comecei ano passado, meu terceiro ano, agora estou no meio dele, já indo para o final. De novo, tendo que lidar com a pandemia. Agora começando a fazer pesquisa, que é uma coisa que eu gosto muito. Pesquisa mais especificamente em economia. Eu estou basicamente pesquisando coisas especificamente em relação a qual o impacto de salários e de salários negociados na desigualdade social. Então, você ter essa possibilidade de participar nesse excelência de pesquisa também é uma grande oportunidade. Tá trabalhando com esses professores e coisas do tipo. É uma coisa que você tem que trabalhar como uma universidade muito grande, muitas vezes você tem que correr atrás disso, mas é uma universidade que te permite isso. Se você quiser muito, você consegue aplicar e consegue fazer pesquisa durante o tempo que você está aqui. E agora também, no meu terceiro ano, eu começo a pensar no futuro, porque eu estou agora quase um ano e meio do final da minha graduação, e eu comecei a acessar também os vários recursos que Berkeley te oferece. E é muito bom saber que Berkeley é muito conectado. Ter esse nome no seu currículo, querendo ou não, leva um grande peso. Então, saindo daqui, quando você mostra o seu currículo com esse nome, principalmente nos Estados Unidos, tem um peso muito grande. E as pessoas de Berkeley também vão te ajudar a fazer esse currículo, então você consegue fazer fazer tipo reuniões específicas com a galera que trabalha com preparamento para carreira. Você tem um departamento só para isso. Então você consegue ajuda também para esse futuro. E para também, se você quer decidir ficar no Brasil, voltar para o Brasil ou ficar nos Estados Unidos, quais são os seus planos, Berkeley te dá uma ajuda nisso, mas de novo, se você correr atrás. Porque essa é o lema de Berkeley. Berkeley é uma universidade maravilhosa se você correr atrás dos recursos que você tem, se você correr atrás de fazer as aulas maravilhosas. Eu acho que essa é a parte mais importante de entender de Berkeley. Esse aqui é um vídeo só agora do apartamento onde eu estou agora. Esse é meu apartamento atual. É um apartamento muito mais legal. Por causa da pandemia, eu acabei mudando um pouquinho mais longe do campus, mas eu consegui morar agora num apartamento sozinho, com uma cama só para mim, num quarto só para mim. Não um apartamento sozinho, eu tenho 2 que moram comigo, mas um apartamento, pelo menos, que eu tenho meu próprio quarto. E também é isso, como eu estou morando fora do campus, eu posso morar um pouco mais longe, pagar um pouco mais barato e conseguir um quarto só meu. Isso não seria possível se eu estivesse morando no campus, porque o preço seria muito caro. Então, é isso. Eu queria falar um pouquinho mais só sobre a minha história de aplicação. Eu vou falar uma coisa bem sucinta e eu vou dar um tempo para perguntas. A gente vai ter uns 10 minutos aí para conversar um pouco. Vocês podem me perguntar mais a fundo da minha experiência, de qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu, basicamente, minha história de chegada aqui, quando cheguei no terceiro ano do ensino médio, me percebi com um currículo muito bom para aplicar para os Estados Unidos e me deu muita vontade e eu percebi que tudo fazia sentido, principalmente que eu queria fazer esse dupla graduação. Então, eu comecei a correr atrás, só no começo do meu terceiro ano. E, assim, foi um ano de muito estudo. Eu apliquei para o vestibular no Brasil ao mesmo tempo que apliquei para cá. Eu estava estudando o tempo todo. Eu muitas vezes saía da escola que eu estudava, no Colégio Santa Cruz, às 11 horas da noite da biblioteca, quando a biblioteca estava fechando, porque eu estava estudando. Então, é isso, é muita dedicação, principalmente para passar no vestibular brasileiro e vir para uma universidade de excelência nos Estados Unidos. E eu acho que, mais especificamente de o que é isso, a equipe daqui para fora tem essa possibilidade de dar um help, de dar uma ajuda em como estruturar uma aplicação que consiga ter sucesso. Eu acho que eles me deram uma boa ajuda para organizar essa papelada toda, que no final vai ser um package, um pacote que vocês vão mandar todo para a universidade para conseguir ter sucesso, basicamente. E eu não me arrependo. Eu acho que tem muitos desafios, não é fácil, tem que correr muito atrás do que você quer, tem que fazer muito esforço, mas vale a pena, assim, vale a pena correr atrás e se estabelecer e ter essa possibilidade. Eu não me arrependo em nenhum momento, acho que é uma experiência
maravilhosa, principalmente tendo uma universidade desse calibre. Assim, me, me traz assim assim, até um apertinho no coração, que logo menos está acabando, de que é uma experiência muito boa, que valeu muito a pena. Então agora eu vou abrir para perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas pelo Q&A, acho que vai ser do Zoom, é o melhor jeito, eu vou ir respondendo. E eu vou deixar aqui também o meu e-mail. Por favor, sintam-se à vontade, se tiver alguma pergunta específica que eu não deu tempo de eu responder agora, ou se tiver algum tempo mais, alguma coisa mais específica que eu não saiba responder, ou quiser simplesmente conversar, bater um papo, eu estou disponível, só me mandar um e-mail, e é isso. Eu vou começar a responder as perguntas, por favor, sintam-se à vontade para responder essas perguntas, para fazer essas perguntas pelo Q&A. Então vamos lá. Primeiro, quais são as conquistas de Berkeley na área de economia e administração? Assim, eu estudo economia, então eu posso falar mais sobre isso. A administração, acho que eu não conheço muito. Eu sei que Haas é uma universidade de administração muito forte, uma das melhores dos Estados Unidos. Eu sei que economia, você literalmente está fazendo aula com a galera que está fazendo estudo de ponta em economia. Então, aquelas duas pessoas que eu mencionei, por exemplo, Christina Romer e David Romer, a Christina Romer foi a chefe do Conselho de Economia do Obama. O marido dela também foi o vice-presidente do FMI. Ou seja, pessoas que literalmente você que estão no mercado e trabalhando com economia de ponta, e fazendo política, economia e tudo isso. Eu agora estou fazendo uma aula, por exemplo, com o cara que fez estudo, basicamente todo estudo moderno em relação à desigualdade, porque os modelos e os sistemas econômicos que a gente criou principalmente depois da década de 70 até hoje, criaram essas basicamente criaram uma desigualdade que nunca antes foi vista. Eu estou tendo aula com um cara que criou toda a pesquisa sobre isso. Eu estou lendo os artigos que ele está escrevendo enquanto eu estou fazendo a aula. Então, é esse o tipo de excelência que eu digo. Você está tendo aula com essas pessoas absurdas, que, por exemplo, esse professor eu tenho certeza que vai ganhar o Nobel um dia. Não é muito vai ou não vai. O cara vai, tipo, é só questão de tempo. Então, isso é muito grande. Você não pediu bolsa? Eu não pedi bolsa porque realmente para mim, não fazia sentido, não tinha... Berkeley nem dá bolsa, então não tem muito como pedir bolsa. E eu também consegui ajuda de familiares, de outras comunidades que conseguiram me possibilitar estar aqui, mas não bolsa diretamente da Universidade de Berkeley, porque isso nem dá para fazer, não tem essa aplicação. Quais foram seus extracurriculares? Então, durante a maioria do meu tempo, nos primeiros anos, foquei em teatro. Então, eu fiz durante a maioria do meu tempo várias peças, eu já me tive envolvido aqui em 4 peças diferentes, e essas peças tinham basicamente ensaios todos os dias, das 6 às 10 da noite, ou seja, tinha uma quantidade de trabalho absurda, além das minhas aulas, então eu acabei focando nisso. E como eu tinha que trabalhar, fazer essas peças, e além disso tudo, tá fazendo as universidades. Então acabou que eu não consegui envolver num grupo específico ou coisa do tipo, até esse ano. Então eu também agora comecei a trabalhar com pesquisa, e eu acho que é uma extracurricular muito importante para, principalmente eu que estou pensando talvez em seguir vida acadêmica e coisas do tipo. Então eu decidi fazer isso. Qual foi sua nota no SAT e ACT? Então, primeiro que eu queria falar um pouco sobre isso não se sintam... Antes de falar qual foi minha nota, não acho que para Berkeley especificamente isso seja essencial. Por quê? Eu vejo em Berkeley pessoas entrando com todos os tipos diferentes de notas, desde 1.300 na SAT para cima. Porque Berkeley é uma universidade que valoriza muito mais o que você fez durante sua parte acadêmica antes da universidade, principalmente tipo extracurriculares durante
seu high school, seu ensino médio, coisas do tipo. Então, não acho que seja importante. Obviamente, é uma universidade muito concorrida, principalmente para engenharia ainda é mais difícil de entrar. Então, você quer tentar conseguir notas boas e tudo, mas não pensem que necessariamente isso é impedidor. E também não pensem que se você não entrar em Berkeley, você não consegue entrar em outras universidades muito boas. Por exemplo, a Universidade de San Diego, universidade excelente, que eu acabei não indo porque Berkeley era uma opção melhor, mas que também tem grandes possibilidades e as pessoas entram com todo tipo de nota. Então não acho que isso seja uma pergunta tão essencial. Eu, se eu não me engano, a minha nota final foi 1410 no SAT. Mas o que mais me levou para frente foram as minhas notas de SAT Subjects. Então eu fui muito bem na SAT de Physics, de Química, de Espanhol e coisas do tipo. E acho que isso me levou bastante, de Math 2. Essas coisas me ajudaram bastante. Estrangeiros pagam taxa para estudantes estrangeiros? Sim. Basicamente, universidade, o jeito que funciona o sistema da Califórnia, você tem um preço para quem é da Califórnia e um preço para quem é fora da Califórnia. Então, todo mundo que mora fora da Califórnia paga um preço a mais. A tuition, se eu não me engano, só o custo da universidade é uns $30 mil. Desculpa. $20 mil por semestre. 30 mil é o custo total, mais ou menos. Mas isso também sem bolsa, sem nada, se você não conseguir nenhuma bolsa externa. E além disso, você tem algumas taxas pequenas, de tipo, o departamento, para você ser estudante internacional, mas isso é coisa tipo de $50 comparado aos $20 mil, não é nada. O que você chama de currículo bom? O que eu chamo de currículo bom é um currículo engajado. Eu chamo pessoas que não necessariamente fizeram 30 mil coisas, mas fizeram coisas que têm propriedade para falar. E eu acho que isso você sente nos seus essays. Então, eu acho que isso é uma coisa que mais específica o Daqui para Fora consegue entrar mais a fundo, mas eu acho que basicamente você quer ter um currículo engajado, uma pessoa que se interessou muito durante o ensino médio, que tirou boas notas, que consegue falar com propriedade sobre o que você fez. Acho que a especificidade de cada caso, isso é o que o Daqui para Fora pode ajudar vocês mais especificamente. Cara Arthur, como é a experiência de participar de aulas online para o curso de teatro? É viável isso? Amigo, é viável. É muito difícil, mas é viável. Assim, fazer atuação, que é o meu foco, é muito difícil por teatro. Assim, eu tenho muito conflito. Por Zoom é muito difícil você conseguir trocar ideia com outra pessoa, mas dá certo, assim. Estou muito ansioso para voltar pessoalmente para responder essa pergunta, mas acho que, tendo em vista a pandemia, a gente deu para tirar alguma coisa do assunto. Aí, ok, Gabriel Vieira. Também tenho interesse em economia. Qual o nome desse professor que você comentou, por favor? O que pode ganhar um Nobel em breve? Fiquei curioso, obrigado. Deixa eu só beber uma água. O nome dele é Manuel Sais. Tem um paper dele falando sobre desigualdade. Um dos primeiros papers deles muito interessantes, que não é tão difícil de ler, que eu posso mandar para você se você tiver interesse. Entre em contato. Você disse que você fez vestibular para os 2 países. Como é e como funciona o vestibular de todos os Estados Unidos? Vestibular no sentido, Elisa, do processo inteiro de aplicação. Então, SAT, Essays e tudo. Vestibular nos Estados Unidos é isso, é basicamente esse processo de aplicação. E o vestibular do Brasil, que vocês conhecem, de provas e tudo. Eu fiz vestibular para a Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Fiz Enem e fiz a Universidade de São Paulo. E eu passei na FEA, então eu fiz um pouco de FEA antes de vir para cá. Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Durante o colégio, você tinha muitas extracurriculares? Sofia Kaffer. Tinha. Eu fiz muita coisa durante o meu ensino médio. Eu fazia teatro, eu fazia trabalho voluntário, eu também morava na Zona Norte, então eu ia para o Colégio Santa Cruz, e eu morava na Zona Norte, e isso era mais ou menos 1 hora de tempo entre um e outro. Então,
eu fazia muita coisa. Eu também participava do CISV, eu não sei se ninguém aqui fez CISV, mas era o que eu fazia. Eu fiz bastante coisa durante o meu ensino médio, e por isso que eu cheguei no terceiro ano e eu achei que fazia sentido aplicar para os Estados Unidos. Porque não é que eu precisava fazer esforço para ir, eu sentia que meu currículo já era muito forte para ir. Giovana Pimentel, como você estudou para SAT? Livros, mas a maioria foi livros de SAT, estudando sozinho, correndo atrás, e foi isso que funcionou para mim, mas de novo, isso depende muito da pessoa, tem pessoas que precisam de ajuda, precisam de um tutor, eu fiz mais sozinho, então depende muito da pessoa. Qual a média que você tinha... Calma aí, perdi a pergunta aí. Qual é a média que você tinha mais ou menos no ensino médio? Eu era um aluno A, assim, para entrar na universidade de Berkeley, eu tinha mais ou menos eu tinha notas A durante o ensino médio, com alguns Bs aqui e ali, mas a maioria das minhas notas eram As. Eu não tinha média ponderada, infelizmente, então eu não consigo te falar exatamente em relação a isso. Boa noite, você saberia me dizer se em Berkeley há xadrez? Sim, há xadrez, tem um grupo de xadrez, tem um grupo de esporte de xadrez. Então existe sim. Vamos ver. Extracurriculares têm peso muito forte, Sofia? Sofia, eu acho que depende. Depende muito do tipo de extracurriculares. Então, se você é uma pessoa que faz só balé, por exemplo, é uma pessoa que estuda balé durante 4 horas por dia, ou sei lá, faz vôlei, faz futebol, e você é um atleta, às vezes seu extracurricular não tem muito tempo para fazer outras coisas. Então depende muito do que você faz, quanto isso faz parte da sua vida e quanto você tem propriedade para falar. Muitas vezes você coloca isso no seu currículo ou coloca isso lá na sua aplicação e aí no final você não consegue falar muito disso nos seus essays. Então acho que vai ser muito caso a caso e o daqui para fora está aí para isso. Então acho que especificamente o que é um currículo forte, se extracurriculares são importantes, o que é bom fazer, aí que o daqui para fora pode dar uma ajuda. Quanto em média esses trabalhos dão? Se você quiser falar, claro. Não entendi muita pergunta. Acho que em relação a trabalhos que eu faço, quanto o que eu trabalho, se for isso, bastante trabalho. Tem que trabalhar... eu tenho que trabalhar mais ou menos 15 horas por semana, então isso é bastante, e também a parte acadêmica requer muita dedicação, então não é uma universidade fácil necessariamente. Você vai precisar estudar, assim, não dá para passar tranquilo. E muitas pessoas entram num choque assim, quando chegam aqui, de qual a dificuldade dessas universidades. Galera, vou responder mais algumas perguntinhas e aí a gente eu vou fazer um encerramento, tá bom? Brasileiros podem fazer curso em medicina aí, porque já ouvi falar que não é possível. Eu acho que daqui para fora consegue responder essa pergunta um pouco melhor, mas o que eu sei é que basicamente você tem que fazer primeiro pré-medicina, então você faz 4 anos de uma universidade normal, e depois você tem que aplicar para a universidade de medicina. E essas universidades de medicina, muitas delas não aceitam estudantes internacionais. Não são todas, mas muitas delas não aceitam. Então o que eu diria é possível, mas é difícil e tem situações específicas que você precisa entender melhor e tal, e o daqui para fora consegue te explicar melhor o que precisa fazer para conseguir, quais são todas as coisas importantes em relação a isso. Caso o candidato seja aprovado para uma universidade dentro das 100 principais, segundo o ranking da US News, se destacar no primeiro ano, você acredita ser possível obter uma transferência para Berkeley? Sim, totalmente. Transferir é uma possibilidade. Transferir é uma... Assim, Berkeley aceita muitas pessoas por transferência. Então, dá para realmente entrar em Berkeley depois de fazer uma outra universidade, uma community college, uma universidade menor. Tem muita gente que faz isso. Berkeley aceita muito transfer. Então, com certeza, se você está pensando, caramba, não tenho currículo tão forte, não consigo tanto aplicar para Berkeley diretamente, dá para transferir depois de algum tempo, com certeza. Muita gente faz isso, principalmente para Berkeley. Gente, eu acho que é isso. Eu vou encerrar por aqui, já passamos 5 minutinhos aí do nosso horário. Muito obrigado por todo mundo que veio, muito obrigado por ouvirem.
De novo, tô aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, depois me manda no e-mail, se quiserem conversar. Também no Facebook, eu sou Arthur Wise, então também consigo responder por lá. E é isso. Qualquer coisa, fala comigo. E é isso, estamos aí para qualquer coisa, tá bom? Um grande abraço. Espero que tenha ajudado, viu?